Olá! Fiz esse vídeo pensando em você, de como melhorar a sua vida através da maneira como você se comunica com você mesma. Então eu peço que você tenha toda a atenção no vídeo, tá bom? Melhorando a linguagem interna e a comunicação que você tem com você. Bem, o estudo da linguagem e da forma da comunicação é desde o início da psicologia. Nós temos no início do behaviorismo esse trabalho de estudo do comportamento humano e do estímulo e da resposta. A forma como nós recebemos estímulos, o meio ambiente nos dá estímulos e como respondemos a ele, e a linguagem como produto disso. E boa parte do estudo da psicologia se baseia dentro dessa forma comportamental de ver, ou seja, a comunicação é um tipo de comportamento. E a questão que eu trago é como é que está esse comportamento? Como é que está a sua conversa com você mesmo? Eu tenho que lamentar, às vezes, de observar como você podia se comunicar melhor com você. Você poderia se comunicar de uma maneira a trabalhar melhor o teu valor, trabalhar melhor as suas qualidades, né? E por quê? Porque a linguagem ela representa símbolos, ela representa a forma como nós percebemos, simbolizamos, representamos o mundo. E a partir disso a gente pode melhorar a nossa simbologia, a nossa representação. Como num curso de desenho. Você começa a desenhar uns primeiros rabiscos, mas ao treinar um pouquinho, você tem a habilidade de estar aperfeiçoando isso, melhorando, ganhando numa grande dimensão, mudando um pouquinho a forma como você fala consigo mesmo, né? Mudando um pouquinho os símbolos, os elementos, o universo se expande. E é uma das formas, por exemplo, que quando eu estudei programação neurolinguística na Universidade da Califórnia, a gente viu um grupo de estudantes coordenados por um linguista, John Grinder, com um formando chamado Richard Bandler, que começou a buscar estagiários, entre eles o meu professor o Robert Dilts, que iniciou o processo de estudo da relação de três coisas. A representação interna, ou seja, os símbolos, a forma como nós vemos as coisas, e também a fisiologia do corpo, o comportamento e a linguagem. E mostrando como os três influenciam um ao outro. A representação interna, a linguagem e a fisiologia, a forma corporal. E que nós podemos aperfeiçoar isso. E é isso de muito especial que eu queria trabalhar com você. Queria compartilhar com você. Eu, por exemplo, tinha uma perspectiva de um economista há muito tempo atrás, na minha primeira formação, vendo os números e os gráficos, vendo o mundo através de números e gráficos. E dessa forma, meu mundo era gráficos, né? Resultados, ofertas e demanda. Aí veio uma doença. E a doença, o câncer, que eu precisei trabalhar para fazer a superação, me expandiu esse mundo. Me expandiu a linguagem para a biologia, para os estudos do bem-estar, da qualidade de vida, da meditação, do yoga. E isso me ajudou muito a entender, né, uma caminhada, a função da espiritualidade, símbolos espirituais surgiam e a linguagem da espiritualidade começa a nos presentear, né, com uma nova forma de ver o mundo. Depois, agora, né, com os estudos mais recentes na área da psicologia, do Jung, eu percebo, por exemplo, dentro da psicologia junguiana, eu percebo como é interessante nós trabalharmos uma coisa que já vem das tradições espirituais, que é essa questão do mundo interior. Nós trabalharmos esse lado, e por isso o diálogo interior, a forma como você fala com você mesmo, é muito importante. Os sonhos são importantes, porque os sonhos nos mostram como que o nosso inconsciente está falando com a gente. E também nos mostra como nós lidamos e conversamos com os nossos sonhos, com as nossas frustrações, como que você está dialogando.
não quero nem falar dos nossos relacionamentos externos, porque nos relacionamentos externos ele acaba sendo, no final das contas, um processo de reprodução desse diálogo interno. Sabe por quê? Eu estava vendo um estudo de um professor, Charles Fernygul, que publicou um livro chamado Internal Voices. E nesse livro ele fez um estudo onde ele mostra que nós processamos internamente 4.000 palavras por minuto, que é quase 10 vezes a velocidade da fala. Então, quer dizer, a capacidade de processamento desse diálogo interno e a forma como ele se impõe é muito grande. E você percebe que o mundo acaba vivendo de uma maneira sem valorizar isso, sem valorizar o mundo interior. Então, na psicologia junguiana, eu tenho aprendido muito essa coisa da relação. E é onde eu tenho percebido a minha maior contribuição. Sem querer, eu percebi o quanto que era importante o meu trabalho para o desenvolvimento da relação. Ao estudar Jung, eu fui perceber a relação de Jung com o Oriente. Oriente, da qual eu já era membro ordenado da tradição budista, e percebi o quanto Jung foi beber da China, a mesma China que é a origem da minha tradição budista, aonde o taoísmo é uma presença importante na relação das energias, do yin, do yang, do comportamento, da forma de ver o mundo, de perceber as energias, do Hatha, Sol e Lua, do Hatha Yoga, prática tão presente na minha vida, que eu ensino para tanta gente, mas eu pude ver que era também uma forma de relacionamento. O quanto que isso não melhorou o meu relacionamento com o meu corpo, me fez avançar. O quanto que isso não melhorou meu relacionamento com a vida, com as pessoas, meu relacionamento com você. Então perceba o quanto que o diálogo interno, ao expandir os nossos símbolos, ele pode permitir esse aperfeiçoamento, essa melhora de vida. Nós temos estudos da Universidade de Yale, psicólogo John Crystal, que mostra que a reprodução de símbolos negativos dentro do diálogo interno, ele pode reforçar emoções negativas com fortes consequências para aquele que pensa dessa forma. O primeiro a pensar sobre isso, o psicólogo, foi Vygotsky, psicólogo russo, que queria saber se nós usamos as mesmas partes do cérebro que processam a linguagem para fora e para dentro. E são muito similares. Então, você veja que é um estudo que vem há muito tempo. Mas a exploração desse universo interno e você tentar melhorar a qualidade do seu diálogo interno, eu vejo muito pouco sendo feito. Por isso que o processo da terapia, o processo da meditação, o processo do yoga, o processo do tai chi, o processo de interiorização que pode ser feito, vai fazer com que você se relacione com o seu universo interior. O processo de você anotar os seus sonhos, coisa que eu reforço a todos, isso vai trazer um conteúdo que vai equilibrar a sua vida. Um relacionamento interno e externo que vai equilibrar a sua vida. E ao equilibrar a sua vida, o que você tem? Você tem mais saúde. A vida surge do equilíbrio, a vida surge da fusão dessas energias, pai e mãe, espermatozoide e óvulo, a respiração, expansão e a retração, universo interior, universo exterior. Então procure despender também tempo com o seu universo interior. E dessa forma, aprimorar o seu universo interior. Nós passamos muito tempo trabalhando no universo exterior, né? Agora, quanto tempo neste aprimoramento do universo interior? E neste aprimoramento do universo interior se destaca a questão da linguagem interna. A forma como nós conversamos conosco. Então, tem um voto na tradição budista que fala da fala útil. E esse foi um dos votos mais transformadores. A gente, não que eu seja um expert, um realizado, um iluminado nesse voto. Pelo contrário, ao assumir o voto, eu assumi um compromisso de tentar aperfeiçoar essa questão da linguagem. Né? Tentando ver se a linguagem é útil.
tentando ver se a linguagem ajuda o outro, tentando ver se a linguagem aperfeiçoa a relação e aperfeiçoa a nossa condição de desenvolvimento e a condição do outro, daquele que escuta. Esse voto, que parece muito simples sobre a linguagem útil, né, que é um dos primeiros votos de um iniciante na tradição budista, ele é um voto que, independente da sua tradição religiosa, você pode fazer dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. Você pode fazer esse voto como? Você pode fazer esse voto procurando aprimorar a fala, mas não a externa. Calma, vamos devagar. Aprimore a fala interna. Seja mais gentil, mais cuidadoso consigo mesmo. Sabe quando você comete um engano? Você, ao invés de pegar a faca, pega a colher. Como é que você se repreende? Como é que você se repreende quando você faz alguma coisa que... ou você esquece de fazer alguma coisa? Como é que você se trata? É nesse primeiro aprimoramento de linguagem que eu acho que tem a semente. A outra linguagem com os outros vai ser consequência dessa. Então, se você puder usar melhores símbolos para essas situações, por exemplo, se você colocou muito sal na comida e em vez de se condenar da maneira como sou um péssimo cozinheiro porque coloquei muito sal na comida, você se colocar, sou um cozinheiro aprendiz, mas que na próxima não vai colocar tanto sal na comida. Você mudou completamente a referência em relação ao sal na comida, você mudou a linguagem. Falando consigo mesmo, você não precisa estar externalizando isso com outra pessoa. Mas ao fazer isso, você expandiu. Você expandiu a sua relação, a sua percepção, a sua atuação. Você vai fazer algo melhor da próxima vez. Você vai estar mais atento. Ou da outra, colocando menos sal na comida. Então, eu quero trazer para você hoje essa reflexão. Esse processo fundamental de explorar o universo interior e explorar a forma da relação com o universo interior. Então, que você escolha símbolos e palavras mais gentis, mais delicadas, mais cuidadosas dentro desse universo. O que tem aí dentro? Você sonhou com o quê? O que teu coração está dizendo? Você está curtindo? Você está aproveitando? Você queria aproveitar? Às vezes surgem vontades dentro da gente que não são as vontades que podem ser satisfeitas imediatamente, né? Do tipo, quero conhecer os monges taoístas em Wudang, na China, nesse instante. Não é possível, né? Inclusive porque, né, temos um momento especial sendo vivido. Mas você pode, no diálogo, conversar, mas conhecer os monges taoístas, né, Wudang, na China, será que você não pode ler livros sobre eles agora, para depois a gente pensar nesse sonho num momento mais propício? Por exemplo, ou qualquer outro sonho, ou qualquer outra vontade, entende? Você pode dialogar sobre elas, assim como você dialoga com uma criança que precisa ter a sua vontade ouvida, mesmo que ela não precise ser satisfeita, né? Mas você escuta e coloca, né, que essa criança não pode comer um pacote inteiro sozinha de batatas fritas. E você explica o porquê. Mas eu quero, é gostoso, só mais um pouco. E você explica que ali tem um limite, né? Você pode explicar, por exemplo. Entende? Faça isso com você mesma. Com você, treine dessa forma. Isso vai fazer toda a diferença, né? Então, vamos tentar, a partir desse vídeo, estabelecer essa gentileza. E eu acho que essa questão da gentileza vai trabalhar num ponto muito especial, que é você não ocultar tanto o valor, o brilho que você pode ter. Você deixar que esse brilho possa ser mostrado. Você deixar que esse brilho possa ir na direção dos outros.
E aí sim, todo esse cuidado que você se desenvolveu nesse diálogo interior, nessa qualidade interior, nesse trabalho que você fez com você mesmo, vai aparecer para o outro. O outro vai perceber, o outro vai sentir, o outro vai notar isso. E aí vai fazer diferença na vida do outro. E a única coisa que você fez, o único treinamento que você fez, a única coisa que você desenvolveu foi essa capacidade de explorar um pouco mais o mundo interior. Você equilibrar um pouco mais a sua existência. Você dar um pouco mais de valor para o teu coração, para a tua voz interna, para as suas qualidades internas, para os seus desejos, para as coisas que acontecem aí dentro. Você cuidou com carinho, você arrumou a casa interna. E aí, a partir disso, o mundo se iluminou. Outro dia, eu estava vendo um vídeo no YouTube de uma pessoa que organizou a sua vida estudantil através das anotações no iPad. E ele criou uma metodologia tão interessante de organizar, e ele percebeu que aquilo fazia um sentido, porque ele tinha dificuldade de aprender aquelas matérias, especificamente na área da biologia, da medicina. E ele percebeu que tinha algo de especial nisso, de tornar aquela matéria tão difícil, tão especial, em algo cativante. E eram as anotações pessoais. E ele foi cuidando do próprio aprendizado com tanto carinho. Ele cuidava das anotações, ele ilustrava, ele coloria as anotações dos cursos dele de uma maneira tão delicada, tão bonita, tão bela, que os colegas começaram a pedir o print, a impressão dos resumos dele. Porque os resumos dele eram melhores do que o próprio material da escola, da universidade. Estuda numa universidade da Inglaterra. Mas o que eu quero dizer que isso é tão especial, quando o seu brilho, quando você faz com tanto carinho, você cuida com tanto carinho de você, com a sua voz interior, com o seu mundo interior sendo explorado. Se você cuida dessa delicadeza, o teu brilho vai em tal dimensão que hoje eu recebi a notícia vendo um outro vídeo dessa mesma pessoa, que a Apple convidou ele para montar um programa mundial de como utilizar o iPad para fazer anotações de maneira a alavancar o aprendizado. Metodologias, ele faz parte de um grupo de metodologias de estudo para tornar o aprendizado mais fascinante. Ele brilhou a sua dificuldade. Ele colocou luz na sua dificuldade de estudar. Ele olhou para dentro. Como é que eu torno isso melhor? Como é que eu cuido disso? E foi convidado por um programa mundial, onde ele coordena pessoas no mundo todo a partir da dificuldade dele, a partir da luz que ele colocou dentro dele. São várias e várias histórias como essa, e pode ser a sua história. Pode ser o seu momento de olhar para dentro e fazer isso, explorar isso, expandir. Né? Eu lembro, há muito tempo atrás, na época do VHS, entreguei a minha idade, eu coloquei o videocassete, uma fita de Ashtanga Yoga, e olhei um tal de Lino Miele, a grande referência do Ashtanga Yoga, grande professor do Ashtanga Yoga, fazendo de maneira mais incrível, como nunca ninguém fez antes, aquelas posturas difíceis de uma maneira incrivelmente coordenada, com ênfase no sistema vinyasa, na respiração, na forma de se movimentar, um cuidado em cada movimento, uma beleza única em cada movimento. Eu olhei aquilo e disse, que maravilha, quem sabe um dia. Uma década depois,
eu era um praticante de série avançada de Ashtanga Yoga, aluno deste professor, escolhido por ele para ser um reprodutor do ensino do Ashtanga. Então, cuida das coisas que acontecem aí dentro de você. Põe luz, põe brilho. Começa pelo diálogo interno, com a delicadeza, com a gentileza. E aí, pouco a pouco, essas coisas vão brilhar para fora, vão surgir para fora. Então eu espero que esse vídeo seja especial para você. Eu estou fazendo ele um pouco mais curto do que poderia. Mas é que para você poder repassar para outras pessoas, você poder passar essa mensagem para as outras pessoas. E que se as pessoas precisarem de ajuda para meditar, para praticar yoga, para escolher um caminho de olhar para esse mundo interior, de refletir, de fazer uma terapia, para explorar os seus sonhos, para equilibrar o jogo e você colocar luz na tua vida, a gente está aqui à sua disposição, tá bom? Mas é para você fazer esse brilho, refletir, como a lua reflete o brilho do sol, o seu brilho ser refletido para todo mundo. Um abraço, até mais.